Olá, pessoal. Já teve problemas com avarias, sinistro, perdas numa operação de importação? Já? Sim, eu sei que isso dá uma dor de cabeça enorme. Para resolver isso, nós vamos falar hoje sobre seguro na importação. Como fazer? Aguarde um instante só, que nós já voltamos. Bem, pessoal, o tema de hoje, como eu falei antes, é o seguro na importação. Como fazer? Você sabe que numa importação, e eu vou falar aqui nos principais modais, tem inúmeros outros, né? Mas eu vou falar nos três principais. Então você tem o modal aéreo, o modal marítimo e o modal terrestre e rodoviário. Você sabe muito bem que o Brasil faz fronteira com quase que a totalidade dos países da América do Sul. Então é importante que você tenha ideia de que, dependendo do modal, por óbvio, você vai ter uma circunstância e alguns riscos que são diferentes e que você deverá sim, e aqui eu recomendo que você faça a contratação com auxílio de um consultor, corretor de seguro especializado no tema. No seguro de transporte e importação, não há espaço para amadores. Uma questão também que você deve ficar muito atento com relação à operação de importação propriamente dito, diz respeito à questão da tributação. E aí, quando nós formos falar das verbas que são contratadas, eu vou entrar mais a miúde nessa questão da tributação e por que você também, no âmbito do seguro de transporte, deve contratar também a cobertura para tributos. Durante muito tempo, ficou a nomenclatura de impostos no que diz respeito nas regras estabelecidas em condições gerais de seguro de transporte. A palavra correta é tributo, que importa as espécies taxa, contribuição de melhoria e impostos. Melhor dizendo, contribuições, que aí você vai ter o PIS e a COFINS. Nessa seara desse envolvimento de você trazer para o Brasil, através da importação, mercadorias para a sua atividade comercial, você também deve estar atento às operações com cargas. Quais são as operações e como isso se dá no âmbito da chegada da carga no aeroporto, no terminal de cargas, no porto, no terminal marítimo, e aí você tem lá as movimentações, tanto no porto que nós chamamos de porto molhado, que é aquele que recebe o navio para descarga, quanto no eventual terminal na área retroportuária, que é na área atrás, eventualmente, daquele local onde são recebidos os navios, containers. Então, essas operações, essas circunstâncias, elas devem ser muito bem analisadas. As cargas que chegam pelos aeroportos, que são removidas, se são conexão imediata, né, remoção imediata, TC4, se são, eventualmente, transferência de aeroporto para aeroporto. Você sabe muito bem que a grande maioria das cargas chegam pelo aeroporto de Guarulhos ou Viracopos, são os dois maiores aeroportos de carga do Brasil, Porto de Santos, né? E aí você tem a distribuição, eventualmente, para os demais recintos e terminais alfandegados. Quero aqui pedir para você que dê um like nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Compartilhe isso com quem você acha que precisa dessa informação, que essa informação aqui seja importante. Considere-se se inscrever no canal, né, que eu acho que é importante também. Muitas das pessoas que nos assistem, sejam eles homens ou mulheres profissionais, aduaneiros, eles estão sempre aqui acessando nossos vídeos, mas a grande maioria deles não são inscritos, pelo menos é o que a estatística do YouTube nos diz, ok? Se você quiser que a gente traga aqui, que a gente discuta um assunto do seu interesse, que seja relevante, que a gente tenha aqui a participação de outras pessoas, por favor, nos dê aqui a sugestão, faça um comentário se você concorda ou discorda daquilo que eu estou aqui discorrendo para você. Obviamente que eu não sou
absolutamente o dono da verdade. Eu gosto muito de ouvir a opinião alheia a respeito daquilo que eu estou colocando aqui para vocês. Por favor, nós vamos colocar aqui, já falei com a produção, nós vamos colocar para vocês aqui um vídeo, o card vai estar aqui, ó, né? Nós já fizemos um vídeo bem interessante sobre o valor do seguro na ADI. As pessoas têm fazem, né, uma certa confusão. Qual é o valor que deve figurar na declaração de importação? É o seguro, é aquele valor do prêmio que você pagou? Ou é outro valor que deve estar inserido nesse valor do prêmio? Se você contratou verbas que transcendem a questão do valor do FOB e do frete, mas incorporam também despesas, lucros e tributos, por óbvio que não é esse valor, já estou te adiantando aqui, não é esse valor que deve ser mencionado na declaração. Mas assiste lá o vídeo que você vai ver com maiores detalhes e eu explico isso para vocês por que há essa diferença e por que há muitos erros que podem, inclusive, incidir em multas e aplicações de penalidades por parte da Receita Federal. Não é incomum a Receita Federal hoje pedir a apólice de seguro para o importador. Pois bem, feito isso, nós devemos estudar também sobre os intervenientes. Os intervenientes nessas operações, e aqui nós vamos destacar os modais aéreo e marítimo, porque no caso do terrestre e rodoviário você tem um ponto de fronteira alfandegada, por onde chegam os caminhões e lá ficam estacionados aguardando então a liberação para prosseguir viagem. No que diz respeito aos terminais portuários e aeroportuários, você deve entender e deve buscar fornecer para eventualmente o seu consultor ou o seu corretor as situações que ocorrem de acordo com as suas operações anteriores, para que ele possa delimitar quais coberturas que são adequadas às suas operações. Não é incomum você ter contratações de seguro de transporte em que não se faz a contratação da verba, por exemplo, de despesas. Que despesas, né, que são inseridas aí no custo de uma importação, eventualmente por uma questão de economia, uma economia que eu entendo que não é uma economia que deveria ser realizada pelo segurado importador, porque os riscos devem estar cobertos. Então, eventualmente, você não faz a cobertura para despesas e você tem um sinistro e incorreu em despesa e você somente vai receber por aquelas verbas que você contratou. Se você contratou FOB e frete, você vai receber só FOB e frete. As despesas, os tributos e eventualmente o lucro esperado você não irá receber. Mas eu recomendo que você faça uma contratação com o máximo possível de cobertura, protegendo você dos riscos, porque isso é importante. Uma outra questão que as pessoas costumam me perguntar muito é o seguinte, a questão do início e fim dos riscos. Quando é que se tem início a cobertura, e isso vai depender de uma situação bem interessante, bem importante para você, que é justamente a questão dos incoterms, mas aí nós vamos falar disso no próximo vídeo, mas é importante que você saiba e delimite as suas operações. Como é que o importador costuma contratar suas importações? Qual é o incoterm que ele costuma contratar? É FOB? É ex-works? É CIF? Dependendo dessa situação, os riscos cobertos, eles não estão a cargo do importador, e sim do fornecedor exportador. Por isso que é importante que você informe muito detalhadamente. Tem que ser detalhadamente a sua operação. Não é simplesmente falar assim, eu importo pelo modal marítimo. Tá, e como é que se dá essa circunstância? Qual é o porto? Aonde é que é embarcado? Da onde é que é fornecido? Qual é o inland freight? Ou seja, quais são os riscos a que está sujeita a sua mercadoria? Isso é muito importante. E no caso de sinistro, ou expectativa de sinistro que você tenha, você deve imediatamente comunicar o fato à companhia de seguradora, ao seu corretor de seguro. Geralmente você faz a comunicação para o seu corretor e o seu corretor, por sua vez, a encaminha para a companhia seguradora. Não deixe que terceiros tomem a decisão sobre essa questão. Isso é importantíssimo. Na expectativa de um sinistro, chegou a carga num porto, tem lá um TFA.
com avarias mencionadas, chegou a carga no porto, em que o Mantra também traz essas informações, chegou a carga no EAD, no Porto Seco, e lá também foi ressalvado determinadas avarias, quem deve se manifestar sobre essas questões é a companhia de seguro que comprou o seu risco e você pagou o prêmio para isso, para que ela garantisse eventualmente risco coberto. Lembrando sempre, né, o prêmio é para pagamento de riscos pré-determinados, mesmo naquelas situações em que você contrata o all risks, não são todos absolutamente os riscos que estão cobertos. Por isso que é importante você ter um consultor e um corretor de seguro que possa orientá-lo. Nessas situações de sinistro, não se furte, encaminhe a informação para o seu corretor e obtenha a aquiescência da companhia seguradora para que você possa eventualmente estar coberto. Detalhe importante, nunca, jamais se esqueça de emitir as cartas protestos para os intervenientes envolvidos. Isso é uma condição sine qua non para a cobertura do sinistro de seguro de transporte. Sem carta protesto, e aí é óbvio, alguns colegas vão poder dizer, Eduardo, mas tem a manifestação aqui do Mantra, tem o TFA, isso tudo é muito bonito no campo teórico. No campo prático, no que diz respeito ao Poder Judiciário, há decisões em todos os sentidos, que aceitam eventualmente a manifestação do terceiro como prova de que a carga chegou avariada, como também há decisões que, ausente a emissão da carta protesto, eventualmente o direito estará prescrito. Por isso que as seguradoras rechaçam pedidos de indenização sem a emissão da carta protesto. Era isso que eu queria falar para vocês aqui hoje. Eu acho que é muito importante esse tema no âmbito do comércio exterior e, no mais das vezes, ele é um setor que ainda precisa de mais divulgação, mais esclarecimento para o público que pode comprar esse tipo de produto, que isso não é uma despesa, é um investimento para o seu bem da vida. Obrigado e até o próximo vídeo.